2023 começou e como será que andou a minha carteira pública do rumo aos 10 mil ao longo de 2022? Será que foi um ano bom para minha carteira ou foi um ano ruim? Nessa série eu mostro para você o quanto que é possível você investir com pouco dinheiro, não importa a quantidade que você tenha, e a gente já está aí numa trajetória superior a 2 anos e meio em que eu comecei a investir com R$100 e estou acumulando constantemente todos os meses um patrimônio maior. Inclusive venho mostrando essa evolução ao longo desse período aqui. Então, se você não assistiu nenhum episódio dessa série, eu já te convido a acessar o link que está aqui em cima para você não perder todos os episódios anteriores que já foi mostrado aqui, para você acompanhar essa evolução e voltar para esse vídeo. Então, se você quiser ver como está a minha carteira pública do rumo aos 10 mil, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever aqui, ativa as notificações e curte esse vídeo para a gente poder ajudar mais pessoas a comprovar e mostrar que é possível investir com pouco dinheiro, desde que ela tenha constância. Sendo assim, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês ao longo aqui desse episódio é quanto que eu recebi de dividendos da minha carteira pública no mês de dezembro. Então, o valor recebido aqui na minha carteira pública no mês de dezembro foi de R$11, quase R$12 aqui. E se observarmos, está tendo uma evolução constante. Aqui em janeiro já está aparecendo um pouquinho também. Estou gravando aqui no início do mês, mas o foco aqui é em relação a dezembro, porque o mês de janeiro ainda pode ter mais algum dividendo recebido ao longo do período, então isso aqui vai mudar até o próximo episódio. Então esses 11, quase R$12 já foi maior do que o último mês, do que o mês anterior, então isso demonstra também uma evolução constante em relação à quantidade de dividendos recebidos na carteira pública aqui do rumo aos 10 mil. Além disso, mostrando aqui a rentabilidade da carteira, que ao longo do ano de 2022 a minha carteira pública teve um retorno de 17,11%. Se colocarmos aqui com um comparativo a própria Bolsa de Valores, que teve um retorno em 2022 de 4,69%, isso significa dizer que o retorno da minha carteira ela foi 4 vezes superior em relação ao retorno da Bolsa, que é um comparativo, porque a maior parte dos meus investimentos são investimentos em renda variável. Eu comecei, inclusive, no episódio anterior mostrando como você pode investir em renda fixa ganhando dinheiro relativamente num curto espaço de tempo, né? De curto ou médio prazo, ao longo de um período de 1, 2, 3 anos, com efeito marcação a mercado, e fiz isso comprovando para vocês investindo R$103 no último episódio aqui do rumo aos 10 mil. Mas a maior parte dos meus investimentos que eu mostro aqui para vocês, eles são investimentos em renda variável, até com o intuito de mostrar que é possível fazer investimentos mais arriscados, com um pouco mais dinheiro, e você também conseguir um retorno maior. Então, se a gente fizer até como um comparativo, a próprio retorno da renda fixa, será que os investimentos em renda variável eles são melhores do que os investimentos em renda fixa? Vamos pegar aqui como comparativo o ano de 2022. O CDI, que seria exatamente a taxa ali que está bem próxima em relação à taxa Selic, teve um retorno em 2022 de 12,52%. Isaac, mas a taxa Selic não está em 3,75%? Sim, está em 3,75% agora, mas a taxa Selic ela varia diariamente e a cada 45 dias ela pode mudar. Então não é uma taxa, quando você vê 3,75% agora, significa dizer que ela já vai render 3,75% pelos próximos anos. Isso aí vai depender da variação da taxa Selic ao longo do tempo, inclusive pela definição do Banco Central. Em 2020, por exemplo, a gente estava com a taxa de 2%. Então o retorno da minha carteira ainda assim foi um retorno 5% superior em relação aos investimentos de renda fixa. E também, se compararmos com a inflação do ano 2022, que foi aproximadamente de 6%, o retorno da minha carteira ela foi 11% superior em relação à inflação. Então também teve um retorno real. Vamos pegar um comparativo aqui em relação aos investimentos nos Estados Unidos. O S&P 500 teve uma queda, um retorno negativo de quase 20%. Vamos pegar aqui um outro indicador, o IFIX. Ele também teve um retorno quase no 0 a 0 aí, que seria o índice que mede o retorno médio dos fundos imobiliários, os maiores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Esse comparativo aqui mostra que minha carteira, até comparando com não só índice de renda variável aqui no Brasil com
lá fora, como também índice de fundo imobiliário e índice de renda fixa, para a gente fazer esse comparativo, se tem um retorno melhor ou não, minha carteira saiu na frente aqui com 17,11%. Óbvio que é sempre importante a gente acompanhar ao longo do tempo, num curto, inclusive num prazo maior de tempo, em relação a se realmente a carteira está sendo vencedora. Mas, comprovando para você com o retorno de 2022 que os investimentos em renda variável, embora alguns meses ou até mesmo algum ano você possa, ou alguns anos você possa estar com retorno negativo, no longo prazo a tendência é que você tenha um retorno aí positivo em relação aos investimentos que você está fazendo. E para ter essa rentabilidade, eu não precisei de muito dinheiro aqui, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não. Fui começando a investir com 100 reais todos os meses, mostrando aqui 200, às vezes até um pouco mais, se aproximando de 500, mas nunca acima disso. Então é possível você fazer o mesmo, também ter esse tipo de retorno se você tiver uma estratégia. E siga essa estratégia fielmente ao longo do tempo. Se você a considera vencedora, você montou essa estratégia de forma crítica e acredita que no longo prazo isso realmente vai ter sucesso, então siga essa estratégia. Então siga constante na trilha que vai fazer com que você seja vencedor a longo prazo. Nesse sentido, a gente está observando aqui a rentabilidade, como também os proventos recebidos no mês de dezembro aqui. O que eu vou fazer na minha carteira agora nesse ano de 2023 e o que eu já fiz inclusive em dezembro. Eu decidi, analisei todos os ativos que eu tenho em carteira. As maiores quedas que eu tenho aqui são a empresa Sanepar ao longo de 2022, que teve uma rentabilidade bem negativa, como também a empresa Panvel. Sanepar, empresa de saneamento, Panvel é mais voltado para o varejo na parte farmacêutica, mas não só no varejo, porque ela fabrica também medicamentos, então tá nas duas frentes em relação a esses pontos. E nesse cenário, analisando inclusive minuciosamente essas duas empresas, eu decidi aumentar a minha participação na empresa Panvel. Desde que eu coloquei ela aqui na minha carteira, eu tinha mostrado que era uma empresa mais arriscada, era uma empresa assim, um pouco menor do que todas as empresas que eu já estava investindo, e também para um setor mais ligado ao varejo, que tem um risco maior e ela sofre mais impacto com a variação da taxa Selic e com certas incertezas que a gente inclusive está vivenciando bastante nesse momento. Então eu investi em mais 15 ações da empresa Panvel ao preço de R$ 10,24. Cada ação dessa empresa ela custa R$ 10,24. Com R$ 10 você consegue investir, desmistificando qualquer coisa que você tenha escutado em outros locais que você costuma frequentar. Então, o investimento total nesse episódio está em cerca de R$ 153 investidos. Então, mostrando também que dá para comprar, dá para você investir em ações, tornando sócio da empresa com R$ 10, mas se você quiser investir mais também você consegue já comprar aí, no caso aqui, 15 ações dessa empresa. Então, eu comprei R$ 153 no total aí, que foi o equivalente a 15 ações dessa empresa, aumentando esse nível de participação na empresa Panvel, que era uma das empresas que eu tive um grande retorno negativo, olhando isoladamente para essa empresa. Então vou investir mais aqui, aumentar a minha participação aqui, até mesmo porque com essa queda fez com que com os mesmos 100, 200 reais que eu investi anteriormente, agora eu pudesse investir em mais quantidade de ações com essa queda. E olhe bem, por isso a importância da diversificação. Eu tive duas empresas aqui na minha carteira, que foi a Panvel e a Sanepar, com a rentabilidade bastante negativa. Mas pelo fato de eu ter outras empresas na minha carteira, como Itaúsa, como BB Seguridade, como também a B3, isso fez com que essa mínima diversificação que eu já tenho aqui na minha carteira e também outros fundos imobiliários que eu tenho aqui, o XPML, como também o HFOF11, fizeram com que eu tivesse um retorno positivo de 17,11% no ano de 2022. Então a diversificação ela é importante. Você não precisa já chegar começando com R$100 e investir em 10, 20 ativos. Mas ao longo do tempo essa diversificação vem desde que você tenha essa constância nos seus investimentos. E é isso que eu estou inclusive mostrando para vocês. Por quê? Porque eu estou investindo aqui exatamente um pouco mensalmente e ao longo do tempo vou inclusive aumentando a quantidade de ativos que eu tenho em carteira. Então mesmo essa rentabilidade negativa, os outros ativos que eu tenho na minha carteira, do qual eu sou sócio, fez com que eu tivesse uma rentabilidade bastante positiva. BB Seguridade, inclusive, quando eu comecei a investir, muitas pessoas estavam deixando de lado a empresa. Mas tem um dedo do governo por conta do Banco do Brasil e tudo mais. E eu comentei aqui
todos os seus riscos e também todas as suas vantagens que poderiam acontecer. Ela, inclusive, se a gente imaginar todas as empresas da Bolsa de Valores no ano de 2022, foi a terceira que teve a maior rentabilidade no ano de 2022. Então, para mostrar para você aqui que a tese que eu tive lá no início, ela se comprovou. Nem todos irão se comprovar, mas é para isso que é importante você diversificar os seus investimentos, porque um determinado erro que você comete, ele acaba sendo reduzido pelos outros investimentos que você faz com o mesmo tipo de análise crítica, sem você realmente fazer um investimento porque outra pessoa está dizendo. Nesse momento, eu até friso, nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento. Por isso que é importante que você analise criteriosamente cada investimento que você faz, para que você possa tomar decisões com seu próprio senso crítico. Isso vai fazer com que você consiga se sair na frente da maioria das pessoas que acabam investindo porque fulano ou beltrano disse que aquele investimento era um bom investimento. Aquele investimento pode ser um bom investimento para esse determinado tipo de pessoa, mas cada um de nós temos um perfil de risco diferente e, inclusive, entendendo o que é o melhor investimento para mim ou para você. Só você pode escolher o melhor investimento para você. Com isso, eu mostro para vocês que ao longo do tempo eu venho evoluindo aí. No ano de 2021 a gente teve um retorno negativo sim, mas não foi pelo fato do ano de 2021 ter um retorno negativo que me fez desistir. Se aquelas pessoas que estavam nesse processo aqui do rumo aos 10 mil desistiram, elas acabaram ficando frustradas porque perderam dinheiro vendendo os seus investimentos em renda variável e perdeu de usufruir uma rentabilidade, por exemplo, agora de 17,11%, 4 vezes superior ao índice de mercado aqui que mede, que a gente tem como comparativo a Bolsa de Valores. Então, isso aqui comprova que é possível e é importante que você tenha essa constância, disciplina e paciência ao longo do tempo. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe aqui nos comentários qual foi a rentabilidade que você teve com seus investimentos. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!